Capítulo 138, Relatório. Vendo o tenente Ismar na entrada do escritório do QG, a expressão de Fernando mudou. O que foi? Por que não está falando ainda? Ismar falou com uma expressão cheia de arrogância. Como eu disse, é uma informação restrita. Fernando falou num tom calmo, ele queria evitar conflitos desnecessários. Um simples cabo acha que um tenente não tem o direito de ser informado sobre algo? Como as coisas mudaram hoje em dia, não é mesmo? Ismar falou como se estivesse brincando, mas sua entonação mostrava como estava irritado. A pobre recepcionista ficou pálida ao ver Ismar se irritando, apesar de não ser tão forte e temido quanto Galia e Raul, ele era, afinal, um tenente. Vou te dar 10 segundos para começar a falar, ou vou ter que fazer do jeito difícil. Ismar falou, abrindo uma das mãos e apertando seu pulso com a outra. Fernando franziu a testa ao ver isso. Ismar estava claramente querendo relembrar como humilhou estapeando seu rosto no dia que subiu de posto. Eu sou o cabo do Esquadrão Zero, um esquadrão nomeado sob a Tenente Galia. Não tenho a obrigação de fazer meus relatórios a você. Fernando falou com um tom frio. Mesmo tentando não causar problemas, estava começando a se irritar com esse sujeito. É isso mesmo? Você ainda tem 5 segundos. Vendo que Ismar falava sério, a expressão de Fernando ficou fria. Então rapidamente começou a circular humana em seu corpo. Suas veias ainda não estavam completamente recuperadas, mas ele não iria baixar a cabeça. Ismar estava deliberadamente fazendo isso para atingir a autoridade de Galia, ele jamais permitiria isso, mesmo sabendo que perderia. Ao perceber a expressão resoluta do jovem cabo, o humor de Ismar mudou. Se é o que você quer, então, enquanto terminou de falar isso, sua mão começou a pegar fogo. Uma chama tão vermelha quanto seus cabelos ruivos queimava. Fernando ficou surpreso, mesmo a mais de 8 metros de distância, ele sentia o calor daquela chama como se estivesse a poucos passos. Os membros do Esquadrão Zero inicialmente ficaram perplexos com essa situação, principalmente os novatos. Eles sabiam que Fernando tinha ligações com alguns tenentes, mas não sabiam que ele tinha desavenças também. Apesar de confusos e temendo as consequências, eles ficaram ao lado de Fernando. Ver isso, só enfureceu Ismar ainda mais. A pobre recepcionista estava quase em prantos ao ver essa cena. Alguém ousou desafiar um tenente. E para piorar, foi justo em seu local de trabalho. O clima estava extremamente pesado. Bem quando Ismar estava prestes a se mover, alguém falou. O que está acontecendo aqui? Ao ouvir essa voz, Ismar ficou rígido. Olhando para trás, viu Galia. Ela parecia ter um olhar assassino em seu rosto. Se não é a bruxa gélida. Estava apenas brincando com esses recrutas que pensam que são soldados de verdade. Ismar falou num tom de deboche. A expressão de Galia ficou ainda mais irritada ao ouvir isso. Antigamente, ele jamais ousaria agir assim na sua frente, mas desde que se desentenderam, Ismar fazia tudo ao seu alcance para abalar sua autoridade. Chegou ao ponto de até mesmo deixar de lado as cordialidades que mantinha outrora. Você não está falando com recrutas, mas com o meu esquadrão nomeado. Você deve saber as consequências de atacar o esquadrão de outro tenente, certo, Ismar? Ou será que esse seu cérebro de esterco não funciona mais? Se eu abrir essa sua cabeça, vou achar merda de galinha dentro? Galia falou com uma língua afiada, sua irritação não era nem um pouco disfarçada. Fernando fica aliviado ao ver Galia, já que sabia que era completamente real enfrentar um tenente. No momento ele estava se sentindo nostálgico, já que fazia tempo que não via o lado boca suja de sua professora. Ismar queria falar algo, mas rapidamente se calou. Vendo que Galia estava irritada de verdade, ele se conteve. Afinal, se ele a irritasse para valer, as coisas não terminariam bem para seu lado. TSC, faça o que quiser com seu bichinho de estimação. Pensar que a bruxa gélida cairia a tal ponto. Ismar cuspiu essas palavras antes de sair do local. Galia manteve uma expressão fria em relação a ele. Ela sabia que o mesmo antigamente sentia uma profunda admiração por ela, talvez até algo mais, e isso provavelmente estava virando algo diferente agora. Mas isso não era da sua conta, ela nunca se importou com isso e não planejava começar agora. Depois que Ismar saiu, os olhos azuis de Galia percorreram o saguão, focando num jovem pálido. Então você voltou.
Sim, estou de volta, professora. Fernando falou com firmeza. Galia sorriu ao ver isso, o que contrastava com sua expressão de um minuto antes. Se Ismar estivesse no local ainda, teria ficado vermelho de raiva. Em frente ao escritório de Galia, os membros do Esquadrão Zero estavam parados, aguardando seu líder terminar sua reunião. Então, o que aconteceu nessa missão? Para fazer você querer falar comigo em privado, isso é incomum. Galia disse, sentando-se na poltrona. Fernando não respondeu imediatamente, mas manteve um olhar sério. Professora, você sabia sobre a situação da Vila Lunar? Por isso mandou a subtenente Dakota me dar aquele aviso antes da missão? Fernando perguntou com um rosto solene. Galia abaixou a cabeça ao ouvir isso, desviando os olhos dos de seu aluno. É claro que eu sabia. É uma vila fadada a eventualmente morrer. Eu preferia que você tivesse pego outra missão, você só adiou o fim deles. Galia disse com uma voz como se não tivesse importância, mas seu rosto demonstrava algo diferente de suas palavras. Vendo isso, Fernando suspirou para si mesmo. Por sua reação, ele percebeu que não é como se sua professora não quisesse mudar a situação daquelas pessoas, ela só não tinha poder para isso. Deixando isso de lado, tem algumas coisas importantes que preciso te falar, professora. Galia tornou a olhar nos olhos de Fernando, ela percebeu que se tratava de algo realmente sério. Alguns minutos depois, o rosto de Galia estava incrédulo. Fernando havia contado de forma detalhada tudo o que aconteceu em sua missão, sem esconder nada. Mesmo o fato dele ter matado Bob William S. Ter encontrado um campeão élfico e por fim, ter lutado e matado um obscuro imaturo. Cada uma dessas coisas era mais inacreditável que a anterior. Se não fosse algo saindo da boca de seu próprio aluno, que ela tanto confiava, com certeza já teria começado a chamá-lo de bastardo mentiroso. Em primeiro lugar, ela não conseguia acreditar que ele realmente matou Bob William S., afinal, um líder da guarda era alguém comparável a um subtenente. Mesmo que Fernando já tivesse feito isso antes, foi por pura sorte devido ao oponente subestimá-lo. Professora, talvez eu tenha problemas por causa disso, e Fernando falou, com uma expressão preocupada. Apesar de chocada com tanta informação, Galia balançou a cabeça. Não, aquele cretino do Bob William S. teve o que mereceu. Se você não tivesse o matado, eu teria feito. Emboscar um aluno meu. A temperatura na sala imediatamente caiu alguns graus, mostrando o quanto ela estava furiosa. Em relação ao campeão élfico. Nem sei o que dizer, se eu soubesse que alguém desse nível estava na fronteira do norte, jamais teria permitido que você fosse àquele lugar. Galia estava sem palavras, mesmo ela teria que fugir por sua vida se encontrasse um inimigo desse nível. E pensar que você realmente teve coragem de sequestrar o filho de um campeão élfico e até ameaçá-lo, e Galia olhava para Fernando como se estivesse olhando para um extraterrestre. Fernando coçou o queixo envergonhado. Eu só fiz o que me veio à mente na hora. Ele respondeu sem jeito. Bem, o que importa é que você sobreviveu e está bem. O rosto de Galia mostrava que ela estava realmente preocupada com Fernando. Por ora é melhor manter o assunto de Bob William S. do campeão élfico apenas entre nós. O primeiro podem tentar usar isso contra você ou contra mim, e quanto ao segundo? Isso é algo maior do que eu, se chegar ao alto escalão, pode virar uma tempestade. Assim como Galia disse, o alto escalão da Legião vivia querendo criar conflito com os Elfos Negros. Ela temia que eles usassem Fernando como bode expiatório. Agora o problema real, o obscuro. Se for como você disse, talvez os desaparecimentos recentes estejam relacionados. Isso não podemos manter em segredo, mas vai ser difícil explicar como você matou um obscuro, mesmo um recém-nascido é muito poderoso. Fernando assentiu, nem ele acreditava que havia conseguido matar aquela coisa e sobreviver. Por enquanto volte e descanse, vou entrar em contato com o salão. Porém, vou precisar do cristal do obscuro, como prova, e Galia disse com um rosto complicado. Fernando assentiu e retirou o cristal negro do tamanho de uma bola, entregando à sua professora. Vendo isso, ela olhou fixamente para Fernando. Deve-se saber que essa coisa era incrivelmente rara e valiosa, mas ele apenas entregou-a a ela. Sem questionar ou mesmo hesitar, esse era o tanto que Fernando confiava em si. Galia sentiu-se quente por dentro, mas seu coração estava um pouco inquieto.
Seu aluno tinha tanta confiança em si, isso a fez se sentir bem, mas ela quase o mandou para a morte nessa missão. Nesse momento, Galia sentiu que não estava cumprindo seu papel de mentora adequadamente. Não se preocupe, essa coisa é inútil para pessoas comuns, mas tenho certeza que o salão pagará uma fortuna por isso. Fernando assentiu, animado ao ouvir isso. Afinal, mesmo que ele tenha conseguido muito dinheiro com os espólios da batalha contra Bob Williams e seus homens, ele sentiu que dinheiro nunca era demais. Vendo que seu aluno parecia animado, Galia sorriu. Ela tentaria seu melhor para conseguir o melhor preço por esse cristal. Por enquanto volte e descanse, deixe o resto comigo. E também, parando por um momento, Galia se aproximou de Fernando, então o abraçou. Parabéns por sua primeira missão. E você fez bem em voltar vivo. Fernando se sentiu surpreso. Mas retribuiu o abraço. Ele sentiu como sua professora estava verdadeiramente preocupado com ele. Se fosse Raul, provavelmente teria dito algo como: aconteceu tudo isso e você não morreu ainda? Você é uma barata por acaso? De alguma forma, Fernando conseguiu imaginar perfeitamente ele dizendo isso. Depois de alguns segundos, Galia se afastou. Fernando ficou um pouco envergonhado, então se afastou também. Eu estou indo então, professora. Certo. Vendo Fernando saindo, Galia suspirou. Pensando no abraço que deu agora, ela se sentiu estranha. Então lembrou do que Ismar havia dito mais cedo. Sobre ela ter mudado. Ela odiava concordar, mas tinha que admitir que esse seu aluno realmente a fez ficar mais mole. Se fosse antigamente, ela jamais permitiria um aluno encostar nela, muito menos um homem. Balançando a cabeça, Galia deixou os pensamentos aleatórios de lado. Seu rosto ficou sério. Então ela pegou alguns papéis e começou a preencher, afinal se reunir com o alto escalão do salão não seria fácil.